desejo de ajudar as pessoas. Só que quando a gente está na caminhada, a gente vê que é impossível. Porque para ajudar, a pessoa precisa querer ser ajudada. Então muita gente chega para mim com histórico de abuso. Aí, como é que você fez para superar? Eu disse, primeiramente, eu tive que ir lá, na dor, na causa, falar sobre. Ah, mas eu não quero falar do passado. É uma escolha. E cada escolha tem sua consequência. Então, eu prefiro pagar o preço de ter que ir lá, de ter que abrir as feridas, de ter que voltar lá novamente, de ter que costurar, ter que cicatrizar novamente, porque aí eu sei que foi de fato curada. E não aquele lixinho ali que está embaixo do tapete que a gente esconde. Então, foi uma escolha minha. Então, assim, eu vejo em algumas pessoas essa dificuldade de não ir lá e falar sobre. Então, tá funcionando? Então, eu preferi pagar o preço. E é um preço muito alto. Precisa ter muita coragem, precisa ter muita garra, precisa ter muita força e, acima de tudo, muito amor próprio. Porque a partir do momento que você vai lá e que você mexe todas as feridas de novo, você não está mais vivendo, a situação não é mais verdadeira, só que a sensação é real, né? Então eu tive pesadelos, eu fiquei realmente igual uma criança. Às vezes eu saía na rua, se uma folha caísse no chão eu me assustava. Então assim, eu passei por um processo de fênix, realmente, onde eu tive que renascer das cinzas, né? E aí vem a parte mais bonita da história, porque antes, naquele momento, eu não entendia, então eu sentia muita raiva de estar vivenciando tudo aquilo novamente. Porque depois de tantos anos não tinha necessidade dessas memórias estar novamente na minha cabeça. Então só depois, de ano em ano, e aí é onde está também a pegadinha do malandro que eu falo, porque muita gente quando começa a fazer um tratamento, quando está com depressão, acredita que em 1 mês, em 2 meses vai estar bom. Vai não. É um processo que precisa de tempo. Então, 2016 para cá, até hoje eu faço terapia. Quarta-feira eu estava com a minha psicóloga, né? E eu não faço só terapia da mente, faço terapia do corpo, faço terapia meditativa, eu cuido também do meu espírito, porque eu fui aprendendo ao longo do tempo que nós temos vários corpos. E não adianta cuidar só de uma parte e esquecer a outra. É todo um complemento. A gente não pode cuidar da cabeça e esquecer dos pés, senão a gente cai, né? Então, assim, 2022 foi para mim disparado, de 2016 para cá, o melhor ano, porque foi o ano em que eu pude olhar ainda mais profundo dentro de mim. E esse olhar profundo dentro de mim foi um olhar com amor, sabe? Um olhar de me conhecer. Por quê? Quando eu lancei o meu livro, e eu também fui muito para a internet, por uma questão de necessidade, de atenção, naquele tempo, em 2016, eu precisava que o mundo ouvisse. Por ter calado tanto, eu precisava gritar para o mundo a minha história. Eu queria ser ouvida e eu gritei. Gritei careca, gritei com cabelo, gritei sem cabelo, fui para a internet, fui fazer live. Acho que eu fui uma das pioneiras, isso lá em 2016, que começou a falar sobre tudo isso e eu falava abertamente e sem filtro, né? E esse sem filtro, você acaba atraindo críticas, né? Então eu recebia muita crítica. Então assim, na necessidade de gritar, de ser ouvida, eu acabava falando, não tô nem aí. Só que as críticas, de alguma forma, doía, né? Batia lá dentro e doía. Por quê? Porque eu não estava acostumada. Então eu falei, mas é algo que eu quero falar. Eu não quero ter medo de falar, mas também não quero sentir um impacto, né? De doer tanto. Então o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso fazer me conhecer. Porque se eu me conheço, e se o outro está falando a verdade, ele está falando a verdade, ele não está mentindo. Mas se eu me conheço e a crítica do outro chega até a mim, e eu vou analisar e vou dizer, tem nada a ver. Então aí o problema não está mais comigo, está só com o outro. Então eu fui fazer todo esse processo dessa viagem para dentro de mim, de me conhecer, de ficar firme naquilo que eu estou fazendo,
no meu caminho, eu sempre procuro falar o meu caminho, porque mesmo que as histórias sejam parecidas, cada um vai agir, vai pensar e vai fazer diferente. E eu escolho fazer diferente todos os dias. Por quê? Aconteceu tudo isso comigo, eu poderia não estar viva. Quantos e quantos casos eu vejo aí de crianças que foram mortas e N coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceu. Se eu for contar assim, os dias que eu passei dentro de uma clínica psiquiátrica fazendo tratamento, foram mais de 400 dias. Isso sem contar os anos de terapia que eu venho fazendo. Então, assim, quando a gente fala de pessoas que ficaram milionárias, né? Era pobre, ficou milionário, a gente vê 1%. Então, ao contrário, eu faço parte desse 1%. Esse 1% que conseguiu. Eu tenho pessoas que iniciaram tratamento comigo na clínica psiquiátrica e ainda estão no processo de estabilização. Eu já disparado, já passei disso. Mas eu quis. E, assim, eu quero poder ser referência para a pessoa que está sofrendo, que está vivendo as coisas ali dentro dela, porque não tem como. Em algum lugar da vida vai estourar. Em alguma área da vida vai estourar. Então, assim, é importante olhar para dentro, cuidar de si. Porque a gente fala tanto em mudar o mundo, mas como é que a gente pode mudar o mundo se a gente não muda nós mesmos? A gente quer tanto ajudar o mundo. Eu vejo, por exemplo, coisas banais. Pessoas que querem salvar o mundo, mas vai escovar os dentes e deixar água ali. Então, o exemplo começa por você. Então, você quer salvar o mundo, você quer amar o outro, você quer que o outro te ame. Ama você primeiro. Cuide de você primeiro. Cuide do seu jardim antes de olhar para a grama do vizinho. Né? Então, foi isso que eu fiz. 2022, né? Eu já vinha cuidando do físico, já vinha cuidando da mente. Então, 2022 foi um ano que eu olhei realmente para dentro. Eu estou olhando ainda, né? É um processo longo, eu acredito que é a vida inteira, porque vão chegando diversas idades, a gente vai sendo confrontado com outras coisas, vem a maturidade, né? Aí depois dos 40, vem os 50, vem os 60, e a gente já tem que pensar na velhice, mas até lá é outro caminho. Então, assim, a gente está sempre em transformação. Eu acredito que a melhor transformação que a gente pode fazer para nós e para o mundo é se transformar por dentro. Porque o que está dentro vai refletir fora. Né? É o que vai refletir fora. E às vezes, o mundo hoje, principalmente de Instagram, de filtro, que tudo tem que estar muito bonito, muito não sei o quê. Se a gente não tiver conteúdo, a gente se desfaz. Porque se a gente pegar um vasinho aqui, um jarro de barro, ele vai ser só um jarro de barro. Se a gente colocar diamante dentro dele, ele vai ser um jarro de barro com diamante dentro, né? Então, assim, se a gente cuidar da essência, o que está por fora, ele vai se valorizar muito mais. Porque a gente está seguro por dentro. A gente tem a casa para ser feita, ela precisa dessa base. Então, eu acredito que a gente precisa dessa base. E foi dessa base, dessa minha essência, que eu procurei cuidar em 2022 e quero, daqui para frente, dar mais força para essa minha base. Para o que acontecer do lado de fora, eu vou analisar, vou ver se isso é real, se realmente é real. Se não é, eu vou continuar vivendo. Por quê? Porque eu sei o que está dentro de mim e isso é o que importa. Então, eu venho desse processo de transformação e como o evento da Patrícia é um evento para mulheres empreendedoras, né, que estão aí em busca do seu lugar ao sol. Mulheres empreendedoras também. Mulheres empreendedoras também. Eu tive no Brasil, eu tive a oportunidade, eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu tive a oportunidade de ir para o Brasil agora em junho e eu encontrei com uma pessoa e essa pessoa foi a única que acreditou no sonho dela. Porque ela vinha ela tem um casamento longo e ela trabalhava junto com o marido. E estava já depois anos e anos, já estava dando briga.
um já não suportava mais o outro, e ela queria fazer algo dela, só que ela não sabia ainda o quê. E em de muitas conversas que a gente já teve ao longo da vida, ela falou pra mim que ela gostava de fotografia. Aí eu falei pra você, então por que você... Falei pra ela, então por que você não faz um curso de fotografia e vai trabalhar com fotografia? Porque aí você está vivendo, você tem algo pra você e você está vivendo aquilo que você quer, não aquilo que os outros querem que você faça. E ela fez um curso de fotografia, começou o estudo dela. E quando eu fui no Brasil, não tinha nenhum ano ainda que ela estava com o estúdio dela. E quando eu lembro que ela falou que os primeiros clientes chegaram, eles não tinham nem onde sentar. Só tinha o painel, né, e não tinha onde as pessoas sentar. E eu fui no estúdio dela, antes de... se não tinha um ano, estava próximo de completar um ano. E ela já tinha o estúdio todo montado. Hoje ela é uma das maiores profissionais dentro do Recife, inclusive pessoas famosas estão indo fazer foto com ela. Então assim, e ela falou pra mim, eu fui a única que acreditei no meu sonho. Então mesmo que a gente sabe que a gente tá aqui, a família tá lá, muitas vezes a gente tem um marido aqui que não apoia, né? Mas se você acredita em você, é o essencial e tudo que você precisa. E outra coisa que a gente não pode esquecer é acreditar, é ter fé e ter ação para poder fazer acontecer. Então, assim, a minha mensagem é: se transforme por dentro para que fora transborde. E cuide de você, cuide da sua essência, cuide da sua fé, porque a fé, seja ela, como a Patrícia disse, seja você de axé, namastê, cuidar de você, cuidar do essencial, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Então isso é o que eu posso deixar de acordo com as minhas experiências, com aquilo que eu venho vivenciando. É isso que tem dado certo na minha vida e eu quero que continue dando certo e eu vou continuar cuidando de mim, porque eu cuidando de mim, eu sou a melhor pessoa para o mundo e assim sirvo de exemplo para as novas gerações, né? Que a gente vê tanta gente tão novinha, com depressão e várias outras coisas que vêm acontecendo no mundo hoje em dia, né? A gente fala hoje em dia, sempre existiu, só que antes as coisas eram mais encobertas, hoje em dia já é mais, né? Já se fala mais abertamente. Então, 2022 para mim foi um ano de transformação de dentro para fora e que eu quero que continue 2023 sempre. Que eu consiga transbordar a minha verdadeira essência. Não aquilo que quiserem que eu fosse, ou que me fizeram ser, mas aquilo que eu quero ser, para mim e para o mundo. Então, gratidão a todos vocês. Nada do que eu falei tem a ver com a minha experiência de vida, mas nada disso não seria possível, eu não teria essa força se eu não tivesse um Deus que é muito maior. Aleluia. E graças a Deus, eu tenho um mestre espiritual que me ajuda também nessa caminhada, então assim, não consegui sozinha, parece que foi tudo sozinha, mas não foi. Foi força espiritual, foi força de vontade e foi ação divina na minha vida. Aleluia!